Leia o Código de Processo Penal. A sua preparação, a dica para a sua preparação do Tribunal do Júri envolve você ler o Código de Processo Penal com muita atenção na parte do júri. Óbvio, você vai ler sobre os quesitos, quais são os quesitos, como é o início, a abertura da sessão do júri, quando o juiz abre os trabalhos, como é aquela parte de negar algum jurado, como você vai impugnar um jurado, qual é a instrução do Tribunal do Júri naquele dia. Isso você tem que saber, você tem que estudar com muita atenção para não ser surpreendido, saber como o oficial de justiça vai se comportar, quais são as causas de nulidade, falar do silêncio, falar da algema, falar da pronúncia. Isso tudo você tem que saber de cabeça. Óbvio que não precisa guardar tudo, mas pelo menos tem que ter o gatilho na cabeça. Então você tem que saber, por exemplo, silêncio, falar sobre o silêncio pode causar nulidade do júri. Em qual artigo está isso? Eu já li, eu já sei mais ou menos onde está, então o meu trabalho é fácil enquanto o Ministério Público está falando. MP está falando, eu me levanto e vou até o juiz e faço essa consignação na ata da sessão do júri. Por isso, leia a legislação para você saber qual é o procedimento, como começa, qual é o próximo passo, depois disso, quanto tempo vai falar, o que pode falar, o que não pode falar, o que pode apresentar, o que não pode apresentar, enfim, isso é muito importante. E leia também a legislação penal. A legislação, por exemplo, sobre qualificadoras. Digamos que vai a júri um homicídio qualificado. Você tem que saber quais são as qualificadoras imputadas, o que elas significam. Você vai olhar no Código Penal onde estão essas qualificadoras, lá no artigo 121 do Código Penal. Vai saber quais são as interpretações sobre essas qualificadoras, e aí entra o próximo passo. Na sua preparação você tem que ler também um Código Penal comentado e analisar o tipo penal imputado. A partir disso pode surgir alguma tese defensiva. Digamos, você lê o Código Penal comentado, vê quais são as qualificadoras que estão na pronúncia e olha lá no Código Penal comentado o que é aquela qualificadora, como ela é interpretada. Então, digamos, tem lá falando sobre recurso que dificultou a defesa da vítima. O que o Ministério Público está falando sobre isso? É pela quantidade de pessoas contra a vítima? É pela surpresa? Isso tudo está na doutrina. Se você olhar um Código Penal comentado, vai ter ali dizendo, olha, não é a mera surpresa que é recurso que dificultou a defesa da vítima, tem essa divergência, já teve essa decisão. Então você já vai preparado com uma pesquisa que alguém pesquisou para você, que alguém fez essa pesquisa para você, um doutrinador, um professor, alguém que escreve sobre o direito penal. Por isso, leia Código Penal comentado antes de ir para o Tribunal do Júri. Na sua preparação, na hora de montar o seu roteiro, aquilo que eu falei no início, você tem que saber o que a doutrina fala sobre cada qualificadora, sobre aquele crime, sobre a questão da autoria, a questão da materialidade. Tudo isso é necessário. Então leia um Código Penal comentado, há excelentes no mercado. O mais utilizado para o Tribunal do Júri, que normalmente usam mais agora, no passado era Nelson Hungria, enfim, que olhavam. Nelson Hungria é um dos maiores artistas na arte, na função, no grande ofício de dar conceitos, mas hoje é uma interpretação mais atual, acabam utilizando o Guilherme de Souza Nutti, que tem um ótimo Código Penal comentado.